Nossa, gente, desculpa, sério. Eu acho que esse vídeo, ele não vai ser um vídeo pra aproximar eu de vocês. Vai ser um vídeo, na verdade, pra afastar as pessoas desse canal. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a Kaká e vim aqui fazer pra vocês uma das tags mais famosas dessa plataforma, que é a tag dos 50 fatos sobre a pessoa proprietária do canal, que no caso sou eu. Todo youtuber que se preze precisa ter um vídeo sobre fatos que ninguém se importa. Só que eu já tava pensando em gravar esse vídeo faz muito tempo, em comemoração aos 100 mil inscritos do canal, então eu modifiquei um pouquinho e em vez de 50 fatos eu vou fazer 100 fatos, porque olha, tem fato nessa vida pra contar pra vocês, viu? Então vamos lá. Fato número 1. Eu sou pisciana com ascendente em Câncer e lua em Touro. Mas o meu mental, o meu Mercúrio é em Aquário, então se você entende um pouquinho de astrologia, você já tá entendendo o quão difícil está sendo gravar esse vídeo, que é um baita clichê do YouTube. Fato número 2 é que eu nasci prematura, ou seja, eu nasci um pouquinho antes da hora, ali quando eu tinha acabado de completar 8 meses. A bolsa da minha mãe estourou, meu pai e ela saíram correndo pro hospital que tinha sido marcado, né, o meu parto, e quando eles chegaram lá, o hospital não tinha mais lugar, nem médicos e nenhum profissional para fazer ali o meu parto. Então o que aconteceu? Os dois entraram no carro e saíram correndo pro hospital mais próximo. Só que assim, São Paulo é um trânsito gigantesco, então eu acabei bebendo ali um monte de porcaria, que eu não sei como chama, se é líquido amniótico, amniático. Só sei que quando eu nasci de parto normal, eu nasci roxa e eu fiquei entubada aí um bom tempo e o médico disse que as chances de eu sobreviver eram poucas. Ou seja, eu já tava passando perrengue ali antes de nascer nessa terra. Fato número 3 é que eu já fui loira platinada uma boa época da minha vida. Não sei como meu cabelo aguentou. Fato número 4 é que uma das coisas que eu mais tenho medo nessa terra é câmera de segurança à noite. Não precisa ter ninguém passando, nenhum palhaço lá parando olhando pra câmera pra me assustar, não. É só eu olhar pra câmera que a minha imaginação começa a fluir assim e eu já começo a imaginar todo um filme de terror e todo um enredo em torno de uma câmera à noite, simplesmente filmando um portão, sem nada. Fato número 5 é que meu telefone tá sempre no silencioso, desde 2008. Ou seja, sempre que eu perco meu celular é um baita de um evento, eu preciso pegar um computador ou um celular de outra pessoa, ativar o GPS pra encontrar, fazer aquele apito gigantesco pra eu encontrar o meu celular e assim, isso acontece com frequência. Fato número 6 é que meu pé é chato e sujo também. E durante uma parte significativa da minha infância eu tive que usar uma botinha ortopédica, que em 1995 era um treco horroroso. Meu apelido na escola, mais especificamente na perua escolar que me trazia da escola pra casa, porque meus pais trabalhavam, então eles não podiam buscar eu e meus irmãos lá, era Ibama, simplesmente porque os meninos mais velhos faziam bullying nas crianças e eu ia lá e defendia essas crianças. Só que naquela época eu não tinha, assim, habilidades diplomáticas. Então o jeito que eu encontrava de evitar que eles fizessem bullying nas crianças era na base da violência. Eu tatuei O negativo no meu pescoço porque eu sonhei que eu tava fazendo uma transfusão de sangue e os médicos colocaram um sangue em mim que não era o meu sangue, que no caso é O negativo, doador universal, porém só recebe de O negativo, e eu simplesmente morri no sonho, acordei traumatizada, fui no tatuador e tatuei O negativo. Aliás, todas as minhas outras 9 tatuagens basicamente foram a mesma história. Eu sonhei que eu tinha, eu fui lá, acordei e tatuei. Meu nome quando eu nasci era Caroline Kuhn, sim, tem que fazer esse biquinho porque é francês. E não, eu não sei pronunciar ele corretamente, então se você fala francês ou alemão, você provavelmente deve estar me xingando, mas sim, eu tenho 30 anos na cara e eu não sei pronunciar o meu sobrenome até hoje. Mas quando minha mãe faleceu, né, minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos, eu pedi pra mudar o meu nome e colocar o sobrenome dela, porque o Kuhn é só da minha família por parte de pai. Então eu adicionei o Souza quando eu tinha lá os meus 8 anos e agora eu sou Caroline de Souza Kuhn. Se você assistir os vídeos mais antigos desse canal, você vai ver como Caroline Kuhn. Só que eu parei pra pensar e falei, cara, eu estou na internet e eu posso ser quem eu quiser, então eu vou ser Caroline Souza agora. Até porque um outro fato é que eu passei uma vida inteira na escola sendo chamada de Caroline Ku, porque ninguém vai ler Kuhn, as pessoas vão ler Kun, e Kun vira Ku. E a verdade é que nada disso importa, porque eu obrigava as minhas amigas na escola a me chamarem de Fernanda. Sim, Fernanda, porque tinham muitas Carlas, Carolinas, Camilas, e todas elas eram minhas amigas, então era a K Sayuri, a K Freitas, a K Toledo, e eu não queria ser a Kaku, então eu simplesmente falei, meu nome agora é Fernanda, porque no caso não tinham Fernanda
micro-ondas na minha sala. Nossa, cara, quando eu costumava frequentar lugares com aglomerações e o lugar era muito chato, eu simplesmente desligava a minha mente de tudo que estava acontecendo ao meu redor e ficava prestando atenção caso acontecesse alguma emergência, qual era a rota mais próxima que eu ia pegar pra sair daquele lugar. Sempre ficava de olho aonde que tinha o extintor de incêndio, a saída de emergência, e eu acho que eu sou assim até hoje. Sempre que eu como alguma coisa com a mão, o último pedaço que eu encostei o meu dedo, eu não como. Desde pequena, eu sempre gostei de músicas que contavam histórias, então eu comecei escutando o Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, escutava Eduardo e Mônica, até que um belo dia eu descobri o rap. O rap é um dos grandes motivos de eu estar fazendo esse vídeo, né? Sim, é o meu estilo de música preferido. Eu escuto muito rap nacional, muito rap americano. O meu maior amor platônico é o Tupac. Eu tenho um álbum secreto no Pinterest só com fotos do Tupac. Eu tenho uma coleção de moedas e notas de todos os países que eu já visitei, que foram 70 países até agora. O primeiro país que eu viajei na minha vida foi pra Curaçao e eu aposto que você não sabe onde fica. O último país que eu já visitei foi Portugal, eu já morei na Austrália e eu moraria em Vancouver, no Canadá. Quem sabe um dia, né? Eu já trabalhei em museu, loja de roupa, produtora de áudio, produtora de vídeo, agência de publicidade, aviação e hoje eu trabalho como produtora de conteúdo pra internet. Não só pro meu canal, tá, gente? Que isso aqui não paga boleto, não. Eu trabalho pra produção de conteúdo de outras pessoas. Eu desenvolvi uma alergia ao glúten e eu tenho muita saudade de comer pão. Mas pão de farinha mesmo, sabe? Farinha, água e óleo. Saudades. A coisa mais legal que eu já fiz dentro de um avião foi assistir a aurora boreal sobrevoando a Noruega da cabine do piloto. Foi surreal assistir todo aquele espetáculo da natureza acontecendo na minha frente. Eu entrei pra aviação porque eu queria viajar o mundo e ser remunerada por isso, né? Quem não quer? E nessa época, logo no começo, eu desenvolvi uma gringofobia, que é uma fobia social de falar com estrangeiros. Eu evitava total contato com gringos, eu só convivia com brasileiros e portugueses, mas ainda bem que essa fase passou e eu superei. Eu era do time da escola de futsal, handball, vôlei, trampolim acrobático e futebol de campo. Eu amava esportes, mas eu não era a melhor em nenhuma dessas modalidades. A minha matéria preferida na escola era história e a que eu mais odiava era física. Ironicamente, hoje em dia, física é um assunto que me interessa bastante, principalmente a mecânica quântica, mas a verdade é que apesar de eu querer aprender muito, eu continuo sem entender nada. Eu me formei em comunicação social e marketing com ênfase em publicidade e propaganda. Eu apareci no DVD do Nat Roots Reg Power em 2006, eu tinha 16 anos e meu Deus do céu. Eu estava nesse dia com a minha melhor amiga na entrada lá do lugar que ia ser o show e a gente comprou lugares diferentes. Ela comprou pista e eu comprei mezanino, porque mezanino foi a única coisa que sobrou. Naquela época, Nat Roots era assim. Quer dizer, Nat Roots é e sempre vai ser maravilhoso, mas naquela época era assim, loucura. E aí a gente parou e pensou, vamos vender o seu ingresso de mezanino, que vale mais. E aí a gente compra uma pista de alguém que estiver vendendo lá fora e com o dinheiro que sobrar, a gente compra drinks. Plano perfeito, plano maravilhoso. Acontece que o ingresso foi vendido para uma pessoa que me deu dinheiro falso. E quando eu fui tentar comprar a pista de uma outra pessoa que eu já tinha combinado, a pessoa falou, querida, você tá querendo me enganar? Vou chamar a polícia. E aí, no meio dessa confusão toda, apareceram 2 câmeras, várias luzes e microfones pra mim e pra minha amiga de pessoas fazendo entrevista para o DVD e perguntaram pra gente o que vocês acham de Nat Roots. E aí eu fiquei só assim, Nat Roots é muito bom. Então, se você tivesse DVD do Nat Roots, você olhar lá os extras, né, de antes de começar o show e você vê uma menina falando, Nat Roots é muito bom, sou eu. Essa não é a primeira vez que eu tive problema com dinheiro, eu já quase fui presa em Curaçao, que foi o primeiro país que eu viajei, por conta de uma nota de $100 bem antiga. A mulher achou que eu estava dando um dinheiro falso e chamou a polícia. Eu também já contei essa história nesse vídeo aqui. Eu me considero uma pessoa agnóstica teísta, né? O significado dessa palavra é aquele que não conhece. Então, quando me perguntam se eu tenho religião, eu sempre respondo isso porque eu acho que afirmar a existência de um Deus, assim como negar a existência de um Deus, está muito além da minha capacidade intelectual como um mero ser humano nessa terra que não sabe o que tem além. E eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de assumir as nossas limitações como ser. E é por isso que dentre todas as nomenclaturas eu prefiro dizer que eu sou agnóstica, mas eu não descarto a possibilidade de existir, sim, um Deus, uma força suprema, uma energia maior. E se eu for me arriscar a achar alguma coisa, eu acho que se existe uma força divina, uma força maior, ela se manifesta diante dos nossos olhos através da natureza
natureza através de nós mesmos. Eu sei que isso é um pouco confuso, mas uma das pessoas que mais conseguiu descrever essa sensação que eu tenho foi um filósofo racionalista chamado Baruch Spinoza. Bom, vou escrever aqui pra vocês lerem. E ele diz que se Deus realmente existir, ele seria uma causa imanente e não externa a nós. E eu vou deixar inclusive um texto aqui embaixo, que não foi ele que escreveu, mas é um texto que fala Deus segundo Spinoza, que, não sei, conversa muito comigo, talvez converse com vocês também. Eu já fui no programa Beija-Sapo da MTV com a Daniela Cicarelli. Tempos tenebrosos, e como se não bastasse, no intervalo do programa, eles pediram uma participação no programa do Mion com o Mionzinho, e eu fiz a tal da participação com a minha amiga, eu dei um selinho no Mionzinho, mas isso, ainda bem, nunca foi ao ar. Eu tenho fotofobia, sempre que eu posso, eu desligo todas as luzes ao meu redor. Se você olhar pro meu andar, você vai ver sempre tudo apagado, parece que ninguém nunca mora, nem morou ali. As luzes realmente me incomodam, inclusive pra eu gravar vídeo pro YouTube é um certo problema. Eu recebo vários comentários das pessoas: para de piscar, você pisca muito, porque as luzes me incomodam. Gente, eu tomo banho no escuro, eu como no escuro, eu faço tudo no escuro, desculpa. Quando eu era pequena, eu sonhei com o futuro. Eu sonhei que eu tinha uma televisãozinha que eu carregava pra todos os lugares que eu ia, e sempre que me perguntavam o que eu queria de aniversário, o que eu queria de Natal, o que eu queria de Dia das Crianças, eu falava que eu queria a televisãozinha de mão. Só que em 1995 não existia televisãozinha de mão. E eu tentava descrever pras minhas tias, principalmente minha tia Malvina, que era minha tia rica da época, sabe? Que eu achava que era a única pessoa que podia encontrar essa televisãozinha de mão. E ela, maravilhosa, conseguiu trazer da China uma televisãozinha de mão. Só que quando ela chegou, era um trambolho deste tamanho, que parecia um rádio, com uma antena gigantesca, e eu fiquei assim, não consegui esconder minha decepção, é claro. Só que o que aconteceu? O iPhone foi inventado e as coisas começaram a chegar, e a primeira vez que eu vi um vídeo passando em um iPhone deitado assim na horizontal, eu tive um Inception da época que eu era criança, e eu sonhei com esse iPhone, e esse iPhone não existia, mas ele existe hoje. Louco, né? Eu tenho 1,68 de altura, peso 56 quilos, e eu sei que isso é desnecessário, mas as pessoas me perguntam muito isso. Eu sempre odiei pintar minha unha, eu sofro muitas críticas das mulheres, principalmente da minha família, dizendo que eu não tenho vaidade. Pra mim, isso nunca fez sentido, mas hoje em dia eu posso dizer que por motivos de sustentabilidade e tentar causar um impacto positivo nesse planeta, eu não pinto a minha unha. E aparentemente, essa desculpa cola com as pessoas e elas aceitam. Minha cor preferida é verde militar. Minha fruta preferida é goiaba, com vinagre e sal, então fica melhor ainda. Meu filme preferido é Interestelar. Meu ator preferido é o Leonardo DiCaprio. Minha série preferida é claramente Friends. Meu livro preferido é Ismael, um romance da condição humana, do Daniel Quinn. E só de falar o nome desse livro, eu já tenho vontade de chorar, porque é um livro maravilhoso, é um livro que faz entender, assim, coisas que são muito difíceis de entender e de se aceitar como seres humanos. Minha música preferida é Ocean, do John Butler. Minha banda preferida da adolescência era Green Day e Blink. Só que naquela época você não podia gostar das mesmas bandas. Ou você era fã de Green Day ou você era fã de Blink. E aí eu tive que fazer uma escolha muito difícil. Então, socialmente, eu era assumidamente fã de Green Day, mas escondida em casa eu escutava Blink. Por que a gente é assim, né? Eu queria muito ser a Avril Lavigne. Eu já tive uma crise de pânico no trânsito de São Paulo, mais especificamente da Raposo Tavares, porque eu passava praticamente 3 horas do meu dia no trânsito pra ir pra faculdade, pro trabalho, voltar pra casa. E aquele dia eu simplesmente não consegui. Eu comecei a chorar e a pessoa que tava no carro do lado desceu no meio do trânsito pra perguntar se eu tava bem, se eu precisava de ajuda. Minha memória é podre, eu herdei isso do meu pai. E uma das coisas mais ridículas que eu já fiz foi uma vez que meu pai trabalhou de casa e ele perguntou se eu queria ir com o carro dele pra faculdade. Então eu fui com o carro dele pra faculdade, só que eu esqueci e eu voltei de ônibus. E aí quando eu cheguei em casa, ele olhou e falou: então, cadê meu carro? E aí eu fiquei desesperada, saí correndo, e o maior detalhe é que a faculdade ficava 1h20 longe da minha casa. Com trânsito bom, tá? Com trânsito ruim era umas 2 horas. Eu já quebrei meu calcanhar porque eu tive a brilhante ideia, quando eu tinha 9 anos, de subir numa pedra de mármore de 100 quilos e fingir que eu estava surfando. Quando eu pulei daquela pedra de mármore, ela rolou e esmagou o meu calcanhar. Foi sangue pra todos os lados, não tinha ninguém na minha casa pra me acudir. Eu comecei a pular de um pé só no meio da rua pedindo ajuda. Eu nem gosto de lembrar disso. Eu sei todas as falas do filme O Rei Leão, o desenho, até hoje. Eu já fui atropelada em Dubai, eu já fui assaltada em Kuala Lumpur, eu quase morri fazendo um mergulho no Rajampá, na Indonésia, eu já bebi sangue de cobra em Taipei, já comi escorpião em Bangkok, na Tailândia, já bebi um café que é o café mais caro do mundo, que é feito de um grão que sai do cocô de um animal.
Meu Deus, como eu tô viva. Hoje em dia eu sou vegana e não como nada de origem animal há 3 anos. Também, né? E antes que você faça a piadinha aí, não, eu ainda não morri por falta de proteína. Algo que confunde muito vocês. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos, mas eu tenho uma outra mãe. E eu posto foto com ela, dou Feliz Dia das Mães e falo sobre ela nos meus vídeos. Isso deixa vocês sem entender nada. Então, sim, eu perdi minha mãe biológica quando eu tinha 5 anos, mas o meu pai casou novamente. E essa pessoa desse novo casamento do meu pai me adotou como filha. E quando eu digo adotar, não foi no papel não, tá? Porque ela não me adotou no papel, foi de amor. A gente tem uma conexão muito profunda, foi ela que me criou e poucas pessoas entendem, mas essa é a nossa relação. Eu tenho 2 irmãs e um irmão e nenhum de nós é filho do mesmo pai com a mesma mãe. A minha família é muito complicada. Minha comida preferida é batata, só batata mesmo, me julguem. Eu já sofri uma abdução extraterrestre e eu falo isso rindo porque é ridículo falar isso em voz alta, eu sei, mas é real. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, se você tiver curiosidade, vai lá e assiste e não deixe nenhum comentário de mau gosto, pelo amor de Deus. Eu não consigo mentir pras pessoas porque eu fico vermelha. Eu não consigo fingir pras pessoas que eu não tô com vergonha porque eu fico vermelha. Eu não consigo fingir que eu não tô com raiva porque eu fico vermelha. Inclusive, quando eu quero provar pra uma pessoa com convicção que eu tô falando a verdade, eu fico tão nervosa que eu fico vermelha e a pessoa me conhece e sabe que eu fico vermelha quando eu minto. E aí ela acha que eu tô mentindo. Meu Deus do céu. Eu sempre fui muito, muito tímida a ponto de sobreviver à escola e à faculdade sem levantar a mão pra tirar dúvida com o professor, porque eu tinha vergonha que as pessoas olhassem pra mim, que é uma coisa a ser tratada, né? Eu já faço terapia, mas eu acho que só terapia não adianta, a gente precisa agir em prol da nossa evolução sempre. Eu tive 3 namorados e nenhum deles durou mais que 1 ano. Eu tive uma fase muito emo na minha adolescência e eu tinha um fotolog com mais 2 amigas que chamava Trash Stars. Cara, eu tô muito arrependida de fazer esse vídeo já. Quando eu tinha 5 anos, eu tocava teclado. Eu tocava tamborim na bateria da faculdade. Eu amo cachoeira, praia, floresta, trilha, quando tá um tempo bem frio, bem neblinoso, chuvoso, o que as pessoas falam de tempo feio, pra mim é o melhor tempo que se pode fazer. Meu pai tinha um viveiro cheio de pássaros durante toda a minha infância e eu sempre esperava ele ir trabalhar pra ir lá, abrir a porta do viveiro e soltar todos os pássaros. Aí ele chegava, olhava pro viveiro e eu falava, acho que foi o gato do vizinho ou o saruê, né, que fica andando e rondando as casas por aí. Eu confessei isso pra ele só o ano passado, pra vocês terem uma noção do medo que eu tinha. Eu fiz um fake no Orkut pra fingir que era um menino que eu dei o meu primeiro beijo, porque eu tinha 14 anos e todas as minhas amigas já tinham beijado e eu não, então eu criei essa pessoa, criei um fake no Orkut, adicionei todo mundo e falei aí, ó, o menino que eu beijei lá nas minhas férias na casa da minha avó. Todo mundo acreditou nisso até hoje. O meu primeiro beijo, na verdade, foi com 15 anos no acampamento e eu estava com uma ferida gigantesca na minha boca até hoje. Eu não entendo como esse menino quis me beijar. Eu amo mergulhar, pra mim é uma das melhores sensações que você pode ter na vida, é estar submerso naquele mundo novo. Parece que você tá num mundo extraterrestre e na verdade não tem nada tão terrestre quanto esse mundo, né? A gente que tá tão desconectado, o silêncio, a paz, tudo é muito maravilhoso. Eu li o livro 10 anos em busca dos grandes tubarões do Lawrence Uwaba umas 6 vezes. Aliás, eu perdi esse livro, eu emprestei pra uma pessoa que eu não sou mais amiga. Se você estiver assistindo esse vídeo, querido, me devolva. Eu sou fissurada pelo oceano, tubarões, vida marinha e até hoje eu não entendo como que eu não cursei oceanografia ou biologia marinha, algo do tipo. Eu comecei a fazer yoga pelo motivo mais superficial que vocês podem imaginar, simplesmente para postar fotos bonitas no Instagram. O lado ruim é que nenhuma foto ficou bonita de fato e o lado bom foi que eu amei. Hoje em dia não tem uma semana que se passe e eu não tenha feito alguma prática de yoga. Eu tenho uma bexiga minúscula e eu vou pelo menos 2 vezes à noite fazer xixi. Meu nariz é meio torto, não sei se dá pra ver. Ele ficou torto porque eu fiz uma rinoplastia e uma cirurgia pra desvio de septo, mas eu gosto dele assim. Meu dedão tem hiperextensão, meu braço tem mega hiperextensão. Eu tenho muito medo de tirar sangue, todas as vezes é um parto, eu sinto vontade de vomitar. Eu tenho a constelação de Órion em forma de pintas no meu corpo. Eu pedi demissão de todos os empregos que eu já tive, nunca fui demitida. Eu ainda não desisti de aprender a surfar, apesar do meu episódio
episódio com a pedra de mármore, eu quero realmente um dia conseguir subir numa prancha de surf e pegar uma onda de verdade. Um dia, espero que breve, eu quero plantar uma agrofloresta, nem que seja no quintal da minha casa. Minha maior meta de vida é colher uma fruta de uma planta que eu mesma plantei. Ou seja, é melhor eu correr logo porque já tô ficando velha. Eu quero muito adotar um gatinho preto e ele vai chamar Salem. Eu nunca sei começar vídeo e eu nunca sei terminar vídeo. É isso, essa sou eu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fiz de coração, eu sei que eu devo ter decepcionado muitas pessoas. Aliás, o último fato, que eu acho que vai ser o que mais vai decepcionar as pessoas, mas eu não posso deixar isso passar. Tá vendo essa criança aqui? Isso aqui é um Baby Yoda, pra quem nunca assistiu Star Wars. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu nunca assisti Star Wars. Mas é isso, eu tenho um Baby Yoda porque ele é um ET, ele é verde e ele é lindo. E isso já é o suficiente pra eu ter ele no meu cenário. E uma última coisa que eu quero que vocês comentem aqui embaixo é que um desses 100 fatos que eu acabei de falar pra vocês é mentira e eu quero ver quem vai acertar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.